Começa agora mais um Chá das Quatro e hoje nós vamos falar sobre como reconectar com o ordinário em um mundo que busca o extraordinário. Não sai daí porque o Chá das Quatro começa agora. Gente, a Priscila já ganhou cadeira cativa aqui. Ela já é o quarto elemento. Substituto. Ela é dublê de Simone Lacerda, né? Beijo pra você, Simone. Beijo pra você. E hoje nós temos a alegria de ter a Priscila aqui com a gente. Seja bem-vinda mais uma vez, Priscila. Obrigada, Helena. Gente, eu tô amando estar aqui, né? Meu o Chá Deus, das Quatro que agora privilégio. é Chá das Quatro, das 5, das 6. Bom, para participar dessa nossa conversa, além da Priscila, nós temos ainda uma quarta participante. Vamos conhecê-la? Kênia Sheibe é casada com Renato Baeta e mãe do Matheus e da Hannah. Especialista em neurociências e em mudanças comportamentais, Kênia possui mais de 25 anos de experiência em mentoria de vida. Master Coach é especialista em psicologia positiva, ciência do bem-estar e autorrealização, programação neurolinguística e análise de perfil comportamental. Kênia é teóloga e autora do livro Crer, Compreender, Dançar. É a apresentadora do programa Reviver do canal Viver Brasil. Foi diretora por 10 anos da companhia de dança Oficina de Adoração, formada por 50 membros, realizando espetáculos evangelísticos para mais de 30 mil pessoas em Belo Horizonte. Obrigada, Kênia, por ter aceitado o nosso convite. Que bom que você está aqui para falar desses assuntos, das coisas lindas do ordinário, que tem se perdido por aí, né, gente? As pessoas buscam tanto o extraordinário, o prazer a qualquer custo, a fama, o glamour, que a gente vai se desconectando da beleza, da delícia das coisas ordinárias. Eu começo esse programa contando uma história para vocês, né? Eu já contei essa história muitas vezes, mas vou repetir essa história aqui. Se você já ouviu, escuta de novo aí. Eu peguei um ônibus errado, eu estava no meu início de vida de casada, né? E nós estávamos no nosso apartamentinho, só eu e o João, não tínhamos filhos, e eu peguei o ônibus errado. Mas era para bairros vizinhos, né? E eu desci e de longe eu enxerguei um prédio muito alto que ficava perto da minha casa. Então eu sabia onde eu estava, né? Eu fui pelo rumo, se eu seguir nessa direção, eu vou para minha casa e dava para ir a pé. E eu fui caminhando. Só que entre a minha casa e o ponto que eu desci, eu me deparei com uma comunidade enorme, uma favela, né? Como a gente chama aqui, uma comunidade carente. Enorme, eu já sabia que ela existia ali, mas ela ficava, ela não existe mais, no leito de um córrego, né? E então a gente não percebia, a gente que morava ali no bairro não percebia, ficava bem escondida, vamos dizer assim, apesar dela ser muito grande, muito extensa, né? Ao longo do córrego. E aí, para eu passar para o lugar onde eu morava, obrigatoriamente eu tinha que passar no meio da comunidade, não tinha como dar a volta nem nada. Já estava começando a anoitecer. E quando eu cheguei ali, estavam fazendo dias escaldantes em Belo Horizonte. Eu cheguei e passei por ali. E eu passando, é claro que uma pessoa diferente na comunidade causa um estranhamento, as pessoas ficaram olhando para mim, meio estranho, né? E eu, oi, para dizer que eu estava ali em paz, que eu só estava de passagem, né? E quando eu fui passando por entre os casebres, eu vi uma situação de absoluta miséria. Então, estava um dia muito quente, como eu disse, e aqueles casebres eram cobertos com aquela lona preta que retém o calor. Então, estava um calor horroroso. Só de eu passar ali, naquelas vielas, eu senti o calor, né, escaldante. Pernilongo, gente, para todo lado. Nuvens de pernilongo, porque estava começando a anoitecer. Nuvens de pernilongo, crianças seminuas. E uma cena que nunca mais saiu da minha cabeça. Uma mulher lavando as vasilhas na água do córrego, né? E aquilo ficou muito forte para mim, porque naquelas alturas o córrego já era o córrego da minha infância, porque eu morava naquela região há muitos anos. O córrego da minha infância, ele virou um depositário de esgotos. Então, a mulher estava limpando as vasilhas ali. Aquilo me chocou muito.
E eu estava numa fase reclamona, reclamava de tudo, de tudo, de tudo. E quando eu cheguei em casa, e aí eu fui subindo muito chocada com aquele quadro que eu tinha visto, entrei no meu apartamento, e quando eu entrei no meu apartamento, eu achei meu apartamento lindo. Ele era pequenininho, gente, dá para conhecer a casa toda só do centro dele. Aqui é o quarto, aqui é a sala, aqui é outro quarto, aqui é o banheiro, e ali é a cozinha. Entendeu? De tão grande que ele era, né? Mas assim, eu tinha tido um cuidado especial com a decoração dele. Ele parecia uma casinha de bonecas, assim, né? Tinha um tecido ao redor do teto, tinha as almofadas combinando com esse tecido. Eu tinha caprichado ali para ser o nosso ninho, né? E aí eu cheguei, o João não estava em casa, ainda eu fui tomar banho. E quando eu abri o chuveiro e eu comecei a sentir a água vindo no meu rosto, ela estava quente, eu fui lá e virei pro frio, né? Pro morno. E aí aquela água gostosa que tirava o calor do meu corpo, que me limpava. E eu comecei a agradecer. Deus, obrigada pelo chuveiro. Obrigada, porque eu posso escolher as temperaturas desse chuveiro. Obrigada porque eu tenho água para tomar banho. Deus, obrigada. Eu comecei a agradecer. Eu fui invadida por uma onda. Parece assim que as escamas dos meus olhos caíram. E eu vi o quanto eu era rica. Né? Rica porque eu tinha as coisas ordinárias. Eu tinha um sabão perfumado, chamado sabonete. Eu tinha uma toalha limpinha para me enxugar depois do banho. Eu fui até a cozinha, abri a geladeira e peguei água gelada. E falei, obrigado pela geladeira, Deus, obrigado pela geladeira. E eu fui sendo tomada por essa onda de gratidão. E o João chegou. E eu olhei para o João, oh Deus, obrigado pelo João. E eu abracei o João. E daí para frente, eu comecei a agradecer em voz alta. E ele virou para mim e falou assim, eu falei assim, liga o ventilador para a gente. O João ligou o ventilador, oh Deus, obrigada pelo ventilador, Senhor. O João falou assim, Helena, o que está acontecendo? O que está acontecendo, né? Eu falei assim, João. E eu contei para ele a experiência, né? Eu precisei de me deparar com quem tinha nada, com quem tinha muito pouco, gente sofrida, gente excluída. E eu estava reclamando de quê? Né? Mas onde eu fui reconectada? Né? Com as coisas que a gente julga ordinárias. A gente pensa que todo mundo tem um chuveiro. Todo mundo tem uma torneira, uma pia para lavar as vasilhas. Todo mundo tem um sabonete. Todo mundo tem uma geladeira de onde pode tirar a água gelada. Todo mundo tem pelo menos um ventilador em casa. Não é todo mundo. Muita gente, muita gente não tem. E eu vi como o que é tido como ordinário é, na verdade, uma dádiva, um presente. É verdade. Né? E como isso transforma. Como transforma a nossa maneira de ver a vida, de ser grato, de perceber as pessoas. Né? Eu vi que tem algo em mim que pode transbordar, que eu tenho condição de tornar a vida de alguém mais leve, né? E eu queria dividir essa história com vocês e perguntar, vocês já tiveram alguma coisa que deu um insight, assim, de como o ordinário é precioso? Helena, eu tive uma experiência quando em 2017 eu fui fazer o Labri. Amo, gente, também fiz o Labri. Nossa, Helena. Liturgia do Ordinário. Que experiência. O livro. Sim. Gente, assim, aí eu entrei na casa do Labri, inclusive era aqui perto da região da Lagoinha. O seminário era dentro de uma casa e todos os dias tinha um café com um chá e com um biscoito. E aquilo ali fazia parte do seminário, não existia aula sem aquilo. Sim. Então, ao ouvir os professores falando da beleza do ordinário, eu falei, Deus, como eu não tinha visto isso antes? Eu sempre achei tudo tão espiritual, tão valoroso, né? Porque às vezes a gente, enquanto cristão, no púlpito, a gente escuta tanto a espiritualidade, o homem espiritual, as coisas, os milagres, as maravilhas. Aí quando vai dar um exemplo, Deus vai te usar como missionário, Deus vai te usar como pregador. Lá na África. Não fala, Deus vai te usar, sabe como? Fazendo um café lá na casa da sua avó para ela. E dando um cafezinho para ela tomar. A gente não fala, hoje fala mais, mas em 2017 não falava muito isso, eu não escutava, né? Então, nesse momento em Labri, 6 meses interna ali em Labri, eu falei assim, gente, existe uma vida comum que é maravilhosa. O meu Instagram hoje chama Beleza no Comum, o programa chama Beleza no Comum, porque foi ali, em 2017 para 2018, eu tive esse start e eu entendi que existe beleza no comum. Sim. Existe beleza no ordinário. Esse foi meu start. E eu quero agradecer a honra de estar aqui tomando um chá
das 4. Olha que delícia de ordinário. A gente parar o nosso dia, parar, né, a nossa correria, cada um com a sua demanda, parar para conversar, para poder ter um tempo aqui, olho no olho, né, tomando um chá delicioso. Quanto nós estamos precisando disso. Sim. Esse mundo que nos demanda o tempo todo. Temos que ser épicos, disruptivos, extraordinários. Essa demanda o tempo todo, todo mundo precisa. Só que está todo mundo exausto, esgotado. A gente esqueceu do básico. Eu falo que você pode voar, você pode construir as torres altas. Eu levo os clientes a isso, a construírem coisas muito grandes. Mas começa pela base. Não queira chegar lá em cima sem construir a base, o pilar fundamental. Então tem que começar o dia orando, conectando com Deus, conectando. Olha para a natureza, você vai resetar, você começa olhando, conectando com Deus, né? Passando um café, um chá. E aí você contando essa história, eu participei de um projeto da minha igreja durante 15 anos no Morro das Pedras, e era tão lindo assim, a ver a comunidade. E o que me marcou muito nesse ordinário, todo mundo sabia que eu gosto muito de café lá, que eu sempre levava as coisas, eram as pessoas que não tinham nem o dinheiro para tomar o café delas, que elas tinham o prazer de me servir um café. Que demais. Isso era a coisa mais linda. E eu via aqueles meninos naquelas lamas, eu chegava em casa, gente, aqueles meninos embalados no Johnson Johnson, né? Aqueles meninos todos perfumados, você olhava para aquela realidade, isso te dá um choque realmente de realidade. Sim. E a gente está precisando ter esse choque de realidade. Sim. Eu recebo muitos jovens, muitos adolescentes que estão não se sentindo amados, estão se sentindo à margem, porque os pais, muitas vezes, estão em busca desse extraordinário e estão esquecendo da base. Estão esquecendo desse olho de olho, de estar à mesa, né? De estar em volta da mesa, de ter ali uma conversa, de buscar essa conexão da família, onde a pessoa realmente se sente ali, cresce, se sentindo amada, importante, aceita, pertencente, porque é tudo que nós queremos, é sentir isso. Então, hoje, as benesses da internet, nós estamos aqui conectados, a gente vai estar no YouTube, nós estamos com informações a todo momento, só que isso está nos roubando de nós mesmos. Exatamente. E é isso que a gente não pode permitir. Não. Né? Que, ok, coisas extraordinárias vão acontecer, coisas grandes vão acontecer. Né? Mas se vocês pararem para pensar, quando a gente perde uma pessoa, eu perdi poucas pessoas muito próximas. Mas eu tive uma coisa reincidente quando perdi, por exemplo, perdi meus avós, né? Eu não sentia imediatamente saudade da festa de bodas de ouro deles, das coisas grandes, das grandes celebrações. Eu sentia saudade do cheirinho do café, isso mesmo. do gosto do bife com cebola, do conselho, da risada, da piada. Minha avó paterna era muito brincalhona, né? E teatral. E aí, quem será que eu puxei isso? E aí, a gente tinha... É disso que a gente sente saudade. Das coisas simples, das coisas cotidianas, das coisas corriqueiras, né? E o cheiro de café passado no coador, gente, aquilo é terapêutico. São as memórias afetivas. Não é? Né? Você sente aquele cheirinho, você volta lá na infância, né? Então... Isa, você ainda não compartilhou com a gente. Eu estava aqui refletindo, né, no que vocês estavam falando e pensando que a vida, ela é feita de momentos ordinários. E que se a gente não desfrutar dos momentos ordinários que a gente tem ao longo da vida, a gente vai perder a vida. Sim. Porque tem gente que só espera... Só calcula, só conta no calendário os momentos extraordinários. Porque no dia que eu casar, porque no dia que o neném vai nascer. Mas espera aí, tem tantas coisas acontecendo ao longo desse processo e é isso que vai construindo os dias, né? Então a gente precisa aprender realmente a encontrar e amar a nossa rotina. Porque não adianta, eu sou uma pessoa que não gosto muito de rotina. Eu sempre gosto de, se eu passo por esse caminho, eu gosto de passar por outro, eu gosto de dar uma inovada. Contudo, eu, graças a Deus, aprendi que eu preciso valorizar os momentos singulares ali do dia a dia. Da hora que eu vou acordar,
é do café da manhã, fazer com que cada momento ordinário ele se torne extraordinário e significativo, né? Então, eu vou construir o meu relacionamento com o meu filho nos momentos ordinários, nas conversas ordinárias. O meu casamento nos momentos ordinários. Então, a gente fazer essa troca, né, desse olhar mesmo, de achar que a vida é o extraordinário. Não é, né? Não é. Recentemente eu fiz um post no Instagram dizendo, recentemente não, já tem um tempo, fazendo assim, a maneira como você vive os seus dias é a maneira como você vive a vida. Isso. Né? Então, às vezes, a gente tem que prestar atenção no nosso dia. O que a gente faz no nosso dia? Como a gente faz as nossas escolhas cotidianas? Será que a gente está desfrutando? Gente, eu teve uma coisa que eu sempre gostei do pôr do sol. Sempre amei o pôr do sol. Eu tenho uma atração. Onde tem o sol poente, eu estou né, absorta, refletindo e pensando que na viração do dia Deus vinha estar com o homem e que ele ainda continua vendo, sabe? Eu olho para o pôr do sol e penso, eu imagino Deus na gretinha olhando a gente e eu estou aqui, sabe? E aí, na pandemia, durante a pandemia, o meu vizinho de trás, da janela do meu quarto, eu tenho uma vista linda do pôr do sol. Deus me deu o melhor cômodo da minha casa é o meu pôr do sol. E o meu vizinho de trás, ele derrubou a mangueira. Tinha uma mangueira enorme. Então eu via parcialmente. E eu só via durante um período do ano, mas eu não percebia isso. O que aconteceu? Na pandemia, a gente desacelerou, puxou os freios de mão tudo. E a gente tinha tempo para prestar atenção no ordinário. E aí, eu comecei a perceber que o sol caminha no horizonte. A gente entende isso cientificamente, a gente aprendeu isso na escola, mas eu nunca tinha parado para prestar atenção que durante as estações do ano, da minha janela, o sol vai deslizando no horizonte, ele vai até um certo ponto, depois ele começa a voltar. E por causa, talvez, da mangueira presente ali, eu não percebi isso com tanta facilidade. Mas quando foi retirada a mangueira, e porque eu estava ociosa na pandemia, o ócio sagrado, né? Aquele ócio criativo, aquele ócio que nos leva à contemplação, né? E eu fiz, meu Deus, eu nunca tinha prestado atenção, eu moro nessa casa há 15 anos. E eu nunca prestei atenção de como o sol se movimenta. Então, agora, hoje, eu tenho uma outra relação com o pôr do sol, entendeu? E eu fico pensando, essa contemplação, ela também nos leva para o espiritual. Porque nós nos tornamos semelhantes àquilo que contemplamos. Jesus, ele era um homem simples, né? Sim. Ele era aquele cara que falava assim, deixa. Ele não era o cara que falava carrega, né? Só a cruz. Ele falou carrega só a cruz, né? Mas o restante ele falava, deixa as coisas. É para levar o quê? Não, leva só os sapatos dos pés, né? Uma túnica. Então, uma túnica. Então, a gente fazer as coisas serem mais leves e mais simples, em contrapartida, valorizar exatamente isso. Então, é aquela história assim, eu só vou usar essa camisola na viagem X ou no tempo X. Aquelas louças eu só vou colocar para fora quando a visita chegar, né? Porque... Então, a gente inverter isso, né? De valorizar mais, usar o nosso melhor, dar o nosso melhor exatamente nos tempos simples e nos momentos de rotina. Porque o que a gente tem é hoje. Estamos de volta com o nosso Chá das Quatro, falando sobre o ordinário em um mundo que busca o extraordinário. Gente, falando disso, é uma coisa... A Priscila, ela citou um negócio interessante, que é isso que a gente aprende lá no Labri, né? Às vezes a gente acha que espiritualidade está sempre conectada ao extraordinário. Mas quando você observa Jesus, que foi também o que a Isa trouxe no final do último bloco, você vê que os momentos extraordinários de Jesus, de grande manifestação do seu poder, se deu dentro de contextos ordinários, né? Então, por exemplo, ele está comendo na casa, né? E uma mulher entra e lava os pés de Jesus. Ele estava na hora da refeição, né? Você vê ele multiplicando pães e peixes. Quanto é que tem aí? Tem 5 pães e 2 peixinhos. Só isso? Me dá aqui. Não, é isso que a gente tem. É isso que a gente tem. Então, vem cá, daqui. E é lindo que Jesus não fala para o pai assim, pai, multiplica esses pães e peixes. Ele fala, Senhor, eu te dou graças. Né? Ele agradece. E aí, aqueles 5 pães e 2 peixes,
alimentam uma multidão. E você vê Jesus indo de caminho, Jesus andando de barco, Jesus fazendo coisas ordinárias, o extraordinário ia acontecendo ao redor dele. Curando com um toque, curando com a lama. Não é? Eu fico vendo, esse negócio do toque é muito impressionante para mim, porque o leproso vem para Jesus e o movimento do judaísmo é leproso, é excluído da comunidade. E se você tivesse que, por algum motivo, entrar na comunidade, você tinha que tocar um sininho e anunciar: imundo, imundo, para as pessoas se afastarem. Então, você imagina, ele nunca mais ia poder tocar a esposa dele, ele não ia tocar mais os filhos dele, imundo. O sacerdote cobria o rosto e decretava: imundo, né? E Jesus vai lá no imundo e toca o imundo. Eu fico imaginando, quando isso foi retratado em The Chosen, gente, eu chorava assim, ó, as lágrimas corriam, ó, elas esguichavam. Inclusive, fica a dica, hein? Pra quem não Aliás, tá fica a dica, gente, The Chosen. Tô torcendo para a terceira temporada chegar logo. Mas enquanto não chega, assiste de novo a primeira e a segunda temporada, que Deus vai te falar coisa nova. Mas enfim, aí eu fico vendo, Jesus fez questão de tocar. Por quê? Porque o ser humano precisa de toque. Como nós sentimos falta de abraço na pandemia. Como nós sentimos falta de estar com quem a gente ama, sem medo, sem máscara, né? Então, a vida é cheia de ordinário, que torna o extraordinário mais extraordinário. É tão lindo que Jesus ele podia pedir qualquer coisa para a gente fazer memória dele. Ele podia pedir coisas extraordinárias. Ele falou: come e bebe. Façam isso em memória de mim. Exatamente. O ordinário é estar reunido. Onde ele estava sempre? Na mesa, reunido. Ele estava junto das pessoas. E hoje essa busca, então, está desconectando a gente dessa conexão com o momento presente. Então, ou as pessoas estão pensando demais no que elas viveram no passado, ou elas estão muito lá na frente querendo saber esse futuro. A ansiedade, né? E aí gera a depressão, a ansiedade, e isso está cada vez mais forte. Essa desconexão com o momento presente, conviver cada coisa de forma extraordinária, o ordinário, está fazendo com que a gente busque coisas que às vezes nem faz sentido para você, às vezes faz sentido para o outro. E você está lá buscando aquilo que está te desconectando daquilo que realmente pode fazer sentido e que conecta a nossa vida. É tão interessante isso que você citou, porque às vezes você está numa viagem. Uma viagem dos sonhos, mas você não desfruta da viagem, porque você quer postar para mostrar para os outros. Gente, me ajuda, né? Eu me peguei fazendo isso a primeira vez que nós saímos com os nossos filhos do Brasil, nós fomos para a casa do meu irmão que mora nos Estados Unidos, todos crianças, e aí foi a primeira neve que eles viram. Então, eu estava muito empolgada, porque eu estava pedindo para Deus: oh Deus, faz cair neve. Eu queria tanto que eles vissem a neve, que parece um processo mágico, né? Eu queria tanto. E eles estavam empolgadíssimos. E aí, o que eles começaram a fazer? E olha que naquela época não tinha Instagram, nada disso não, né? E tal. Aí, a gente saímos para brincar na neve. Nevou, eles viram a neve e tudo, e falaram: mãe, a gente pode brincar na neve? Pode brincar na neve. E aí, ao invés de eu ir brincar na neve com eles, eu fiquei fotografando para mostrar para alguém. Eu fiquei pensando, gente, que coisa... Aí no meio, graças a Deus, o Espírito Santo, né, toca as sirenes todas, né? Para de fotografar, você não precisa de fotografar, vive o momento. Esse momento é único, né? E quem tem que capturar com todos os sentidos a memória, guardar essa memória, é vivendo isso, né? Então, eu deitei no chão também, fiz anjo de neve, eu vi como aquilo foi maravilhoso e como está fresco na memória. Tem um tanto de coisa que eu fotografei que eu nem me lembro mais, né? Então, é muito importante a gente viver o momento presente. Tem aquela fala da tartaruga de Kung Fu Panda, né, gente? O passado é história, o futuro é mistério e o hoje é uma dádiva, e por isso que se chama presente, né? Então, desembrulha o presente, gente. Sente o cheiro de café, senta ao redor da mesa, toma esse chá, toma esse café, toma essa água, conversa, olha no olho, perceba. Muitas coisas, às vezes, estão acontecendo debaixo do nosso nariz. Conflitos que os nossos filhos estão vivendo, e a gente não percebe, porque não para observar, não para olhar honestamente para o outro, não para degustar o momento. Eu não lembro o nome da autora, gente, é Trish
Você lembra o nome da... O nome todo da liturgia do ordinário? Não, chama Liturgia do Ordinário. O pessoal vai colocar aqui na tarja, aqui embaixo de mim. Liturgia do Ordinário. Maravilhoso. Da Trish Warren. Eu acho que é isso o nome dela. Eu acho que é esse. Não tenho certeza, não, mas acho que é isso. Mas eu vou conferir o nome e quando eles colocar aqui a tarja, vai estar tudo certinho. E eu recomendo para vocês, gente, lerem esse livro, porque ela vai fazendo um paralelo da nossa vida com Deus e do relacionamento ordinário, das coisas do ordinário, do café com torrada, do pôr a roupa para lavar na máquina de lavar. Gente, é simplesmente transformador. O ordinário, ele está muito associado com o tempo, não é? Sim. As coisas levam tempo para acontecer. O extraordinário, ele está muito associado com momentos de relâmpagos, sim, né? Então, a gente, às vezes, não tem mais paciência para construir no ordinário. Esse domingo, eu estava com os meninos em casa. É muito raro isso acontecer. Eu estava cansada. Eu pensei, acho que eu vou dormir. Mas, naquele momento, eu falei, não vou dormir, vou construir memória. E aí eu fui para um espaço da minha casa, né, que dava para jogar água e tudo. Peguei um shampoo, joguei o shampoo no chão, sabe quando você vai aquele trem assim, improvisado, bem improvisado. Os meninos de calcinha e cueca meio começaram a se jogar no chão, escorregando de um lado para o outro, né? Aí foi um momento tão gostoso, eu sentei ali, fiquei tomando um sol, sentada no chão junto com eles mesmos, tomando um solzinho e curtindo aquele momento. Aí às vezes a gente acha assim, não, eu só vou conseguir fazer isso aqui quando eu tiver aquela piscina, quando eu estiver naquele sítio, né? Então, nós podemos construir esses momentos. Eu acho que isso que é mais legal. E a gente entender que isso leva tempo mesmo. Isso vai nos custar algumas coisas. Mas o fruto é muito prazeroso. E é a gente mesmo que come. Né? Principalmente nessa idade, né? Quando as crianças estão em fase de formação, que viver esse ordinário que vai formando nelas as crenças de capacidade, de merecimento, de identidade. E hoje as pessoas estão completamente sem identidade. E essa questão do tempo relacionado com essa falta de identidade e a necessidade de viver o extraordinário é porque a gente vive vendo os extraordinários dos outros no Instagram, né? Porque todo mundo posta o seu extraordinário do dia no Instagram. Ninguém posta o ordinário. Até que sim, nos stories hoje tem. Mas em 90% das vezes nós estamos vendo o palco das pessoas e muitas vezes ali os bastidores ninguém está vendo, né? Aí todo mundo fica insatisfeito. Todo mundo fica assim, não tá bom minha vida, né? O que eu estou vivendo aqui não tá bom. Então a gente ter essa consciência de que Deus nos fez para sermos humanos. E só humanos e mais nada. Deus não te fez para ser um pastor, Deus não te fez para ser um missionário. Isso é consequência da sua humanidade em Jesus manifesta. Mas Deus te fez para ser homem, mulher, né? Quando Satanás tenta Jesus na cruz, ele dá para Jesus várias opções extraordinárias. Você imagina se Jesus cede à tentação e Jesus pula do pináculo e os anjos vêm, uau! Todo mundo ia crer imediatamente. Ele é o Messias, ele é o Filho de Deus. Mas Jesus fala assim, não. Veio numa embalagem tão ordinária... que ninguém acreditou. Que muita gente não acreditou. Gente, o crédito do livro já está aí na sua tela, ó. Liturgia do Ordinário, é uma leitura que eu super recomendo, foi muito edificante para mim e mudou a minha maneira de enxergar as coisas, né? Agora nós vamos chamar um homem para essa conversa. Em todo o programa Chá das Quatro, nós temos a opinião masculina. Vamos chamar um homem? É o nosso contraponto de hoje. Vamos conferir? Essa busca pela alta performance, pelo perfeito, ela tem sido uma constância em minha vida e eu tenho tentado vigiar isso de todas as formas. Eu acabei de participar de uma prova que se intitula Ironman. Ela consiste em nadar 3.800 metros, pedalar 180 quilômetros e correr na sequência 42 quilômetros e 200 metros. E os atletas que participam ali dessa prova buscam sempre a alta performance. Mas para conseguir essa alta performance, inevitavelmente, nós temos que sacrificar vários outros momentos. Momentos de grande significado, momentos de altíssima relevância na nossa vida, pelo menos no meu conceito. Temos que sacrificar um pouco do tempo com a família, temos que sacrificar um tempo com o trabalho, temos que sacrificar um pouco do tempo, até mesmo nosso relacionamento com Deus. E para mim,
esses são pilares essenciais para a vida de qualquer ser humano: Deus, família e trabalho. E quando isso começa a afetar, essa busca pela performance começa a afetar esses pilares, nós temos que ficar muito alerta. Porque ao balançar essa estrutura, nenhuma outra busca fará sentido e até mesmo teremos maiores dificuldades para alcançar esse resultado. Eu, durante essa jornada, durante o treinamento, por vezes me peguei sacrificando tempo com a minha família, por vezes me peguei sacrificando tempo no meu trabalho e também no meu relacionamento com Deus. E isso me fez refletir muito o que realmente tem importância para a minha vida. E eu percebi que às vezes essa alta performance, essa busca pelo perfeito, nós fazemos muito baseando no terceiro e não em nós mesmos. Às vezes o perfeito é o que nós podemos entregar naquele momento. Eu fiz a prova num determinado tempo, pessoas conseguiram fazer essa prova, a mesma prova, o mesmo percurso, com 3 horas, 2 horas a menos do que eu, mas com certeza sacrificaram mais tempo do que eu para atingir esses números. E eu vejo então que essa busca pelo extraordinário, nós temos que muito olhar para dentro de nós. O perfeito para nós não é o perfeito para o terceiro. E o perfeito do terceiro, às vezes, não é o que serve para nós. Temos que estar sempre vigiando e tomando cuidado para que o nosso tempo seja realmente bem distribuído e que nós possamos mesmo valorizar o que tem importância na nossa vida. Obrigada, Rodrigo Felipe, pelo seu posicionamento e por compartilhar com a gente a sua vivência. Comentem, meninas, a fala do Rodrigo. A perfeição é a busca, é a receita da frustração, né? Porque não existe nada que nós vamos fazer perfeito. Perfeito só Deus. E eu coloco uma régua de medida inalcançável. E eu fico me frustrando o tempo todo. Eu gosto muito da palavra excelência. Faça o seu melhor na condição que você tem, com o que você tem. Então, seja em casa, com seus filhos, com seu marido, esteja 100% presente, conectado, fazendo o seu melhor, com a melhor louça que você tiver, seja ela qual for, né? Usando tudo que você tem. Porque se a gente fica colocando a nossa expectativa nessa comparação, ela se torna um ladrão da alegria. As pessoas estão cada vez mais tristes, comparando, colocando uma régua inalcançável, buscando algo que nem tem sentido para elas. E isso está trazendo uma geração extremamente frustrada, abalada, perdendo a identidade. E aí nós, como igreja, temos que estar muito atentos para isso. Porque muitas vezes essa busca, né, de estar ali, de estar levando, a gente às vezes cai numa cilada de que eu tenho que fazer, porque eu estou pregando, porque eu estou levando a palavra. Esse tenho que é perigoso. Sim. A gente tem que saber colocar quais são as nossas prioridades. Eu cuidei da base, eu cuidei daquilo que é a essência. Então, agora vamos fazer o resto. Podemos voar, podemos fazer outras coisas. Mas cuida primeiro daquilo que é essencial. Né? Muitas pessoas buscando o extraordinário, elas estão buscando esse extraordinário para impressionar. Eu acho tão interessante o que o Rodrigo compartilhou, porque ele colocou no patamar do atleta, né? Então, e ele falou muito bem, muitas vezes é sobre a expectativa de terceiros. A gente quer entregar um resultado, não porque a gente está buscando esse resultado, porque ele vai trazer coisas boas para a gente, para a nossa família, né? Mas muitas vezes nós somos levados para satisfazer uma expectativa que tem a nosso respeito. Né? E esse lugar de habitar a expectativa do outro e querer se manter ali é um lugar de aprisionamento absurdo. E você vai sacrificar coisas fundamentais nesse processo. É adoecedor, né? E isso que você falou, sacrificar coisas que são fundamentais. Infelizmente, a nossa geração, a minha geração, essa geração que nasceu no mundo da rede social, a gente tem essa dificuldade gigantesca de colocar as coisas no lugar que elas devem estar.
né? Se a gente for pensar o quanto a vida realmente é curta e o quanto de tempo a gente passa fazendo as coisas que a gente passa fazendo, as coisas ordinárias, elas ocupam 90% do nosso tempo. Você dorme quanto tempo? Se Deus não tivesse te feito para ser humano, né? Imagine, você dorme quanto tempo? Quanto tempo você passa comendo? Quanto tempo você passa conversando com as pessoas? E quanto tempo do seu dia você passa performando? É mínimo, né? Então, a gente precisa, enquanto cristão, realmente limpar os nossos óculos, a nossa visão de vida e lembrar que Deus nos fez para sermos humanos. A gente errou no Éden e Jesus ressignifica. Jesus veio ressignificar e Ele trouxe para si novamente todas as coisas. Ele reconciliou para que continuemos a ser humanos, como Deus nos criou. Uma coisa que eu tenho trabalhado muito, assim, eu tenho refletido muito sobre isso. A gente já até conversou sobre isso aqui também, sobre essa questão da ansiedade, né? A ansiedade de estar sempre querendo viver momentos específicos. E a minha preocupação hoje é na minha criação, né? Com os meus filhos. E aí eu fico pensando, o que eu posso fazer para ensinar os meus filhos a lidar com essa ansiedade, com a busca, porque os meninos de hoje, eles querem o tempo todo estar fazendo alguma coisa. Sim, nossa, é verdade. E eu estou muito preocupada com isso e eu tenho realmente me dedicado e buscado em Deus orientações para que eu consiga ensinar os meus filhos a serem emocionalmente saudáveis, porque eu acho que tudo isso que a gente está falando aqui gera doenças emocionais. Sim, sem e dúvida. que são terríveis para... A gente já sofre com isso e se a gente não cuidar, a nova geração vai vir pior, né? Então, às vezes eu estou no carro... Fala assim, gente, vou deixar no ócio, não vou ligar um som, não vou pôr um desenho, né? Então, eu tenho tentado criar dentro do meu lar alguns momentos de ócio para que eles aprendam a lidar com essa questão de eu não tenho que o tempo todo estar fazendo alguma lidar coisa. Com o tédio, né? Porque, não sei como é as realidades, mas às vezes os meninos já acordam comigo assim, mamãe, o que nós vamos fazer hoje? Sim, e depois eu falo, depois É uma eu vou agenda, pra casa. né? Impossível de ser Sempre uma realizada. agenda, né? Então eu tenho tentado, tem sido um desafio para mim, mas eu tenho tentado ser bem intencional nisso, na criação dos Eu meninos. compartilho totalmente. Uma coisa interessante que eu aprendi no Labri, né? O Guilherme uma vez deu uma aula para a gente falando sobre a gente às vezes quer reagir ao tédio com entretenimento. Então a gente quer suprir o tédio com entretenimento. Então, igual você falou, eu não vou pôr música, eu vou deixar no ócio. Né? Aquela coisa, você tem que estar ouvindo alguma coisa, você não pode estar no silêncio, você não pode ficar calado, você tem que estar falando, você tem que estar interagindo, você tem que estar... aquela loucura toda, né? E ele falou assim, e você tentar suprir o tédio com entretenimento só aumenta o buraco. Então, é igual uma droga, você vai precisar cada vez de mais. E isso gera mais insatisfação com as coisas ordinárias. Agora, quando você tenta suprir o tédio com criatividade... Entendeu? Isso é extremamente enriquecedor e vai reverberar em vida, né? Aguçar a inteligência, partilhar a experiência. Então, a Isa falou tudo aí. Vocês estavam num momento de ócio, né? E de, vamos colocar a palavra, tédio, né? Porque saiu da rotina do domingo, o domingo frenético, né? Saiu da rotina, estou em casa, então vou aproveitar esse momento que eu estou exausta e eu vou o quê? Descansar. Não, eu vou gerar memória. E aí, você aguçou a criatividade. E isso trouxe para os meninos uma atividade gerada na criatividade, o que levou também a eles terem imaginação e criar brincadeiras dentro do ambiente escorregadio. Olha que riqueza isso, que vai gerar uma memória que daqui 20 anos eles vão lembrar. Mãe, você lembra do dia que a gente brincou escorregando no shampoo? Então, gente, é muito importante a gente se reconectar com o ordinário e nos momentos que o tédio vem tentando nos roubar a alegria, então responda com criatividade. O que eu vou fazer não para suprir a expectativa, não para cumprir uma agenda, mas o que eu vou fazer para partilhar, para desfrutar desse momento que é agora. O que eu estou? Com quem eu estou? O que vai criar uma memória nesse ambiente? O que vai fazer esse momento ser lembrado? Ai, que dia feliz, que momento legal. Que lições a gente vai poder tirar dessa reunião?
né? Então vamos pensar sobre isso. Isa, deixa as suas últimas considerações, porque esse chá das 4 já está acabando, pasme. Gente, vamos tomar chá. Vamos tomar chá, vamos tomar gente. chá. Aquela pessoa que você não liga há muito tempo, liga para ela. Vamos tentar resgatar, né, aquilo que a gente já se perdeu lá atrás. Eu acho que eu terminaria com essa sugestão aí. Você, Pri? Bom, eu queria dizer que a gente tem muito mais entretenimento do que a gente pode consumir. Ou seja, é impossível, a gente não foi feito para isso, né? Nós somos feitos para viver momentos de ócio também, de criatividade, de agitação também, mas a minha preocupação comigo, com os meus filhos, com a minha família, é essa necessidade realmente da gente estar sempre entretido. E como você disse, é um buraco sem fundo. Sim. Então vamos vigiar nisso. A gente tem muito mais entretenimento que a gente pode consumir. Não, se você abrir a sua Netflix hoje, você não consegue assistir numa vida inteira tudo que tem lá. Então, é porque não é para você assistir tudo. É isso aí. Kenny, obrigada pela sua participação, minha linda. Agradeço, E deixa muito também obrigada. a sua sugestão para o pessoal de casa. Esse excesso de informação tem roubado a nossa atenção. Então, preste atenção. Como você tem lidado no dia a dia? Você tem reconectado com aquilo que é essencial? Tem parado, olhado para o céu, agradecido, está tendo um coração grato por cada momento da sua vida? Ensine os seus filhos a conectar, a olharem nos olhos, momentos de leitura, de criatividade. O nosso cérebro, ele pede isso, ele é dopaminérgico, ele quer esse momento. Então, criar esses momentos que vão ser memórias para a vida. E o extraordinário vai vir com certeza. É isso aí. E dessa maneira ordinária, nós terminamos o Chá das 4 de hoje, desejando que ele tenha despertado você. A minha sugestão é, sai do automático, vai degustar os momentos, esteja presente quando as coisas estiverem acontecendo. Fique ali no almoço, presente no almoço. Fique na conversa, olhando nos olhos. Deixa o celular um pouco de lado, né? Não demonizando a tecnologia, ela é uma bênção, mas você tem que saber usar. Que Deus abençoe vocês e a gente se encontra no próximo Chá das 4, se Deus quiser.